Boa noite, pessoal. Vamos para uma aula sobre conceitos sobre as regras da saúde do trabalhador. Medicina e segurança, hoje é o tema que a gente vai abordar, vendo um contexto um contexto das normas regulamentadoras do trabalho e também sobre a previdência social. Bom, antes de tudo, quero convidar vocês a conhecer o nosso site. O nosso site hoje ele está com várias novidades. Temos cursos na área de saúde, né? Teremos em breve de administração, de educação, né? Já temos alguns cursos lançados. Das normas do trabalho, que em breve nós estamos preparando também umas coisinhas bem legais para vocês, né? Sobre o direito, para quem estuda ou que vocês conhecerem que queiram fazer cursos com a gente, nós vamos ter o sistema EAD funcionando, tá? Na parte religiosa, para quem gosta, também temos ali alguns cursos que a gente está lançando. Portuária, breve, nós já temos umas coisas bem legais também. Outra novidade que nós temos no nosso site serão os produtos que agregam os nossos serviços agora da escola, tá? São os livros acadêmicos que a gente vai disponibilizar para vocês, né? Materiais de saúde, logo os kits de enfermagem, logo bastante produtos ali para que vocês possam estar adquirindo, tá? Os uniformes também, teremos uma opção para vocês, materiais de informática e materiais de escritório. Tudo isso para agregar o serviço e atender toda a população de Paranaguá e região do litoral. Tá certo? Entrem no site, converse com a gente pelo WhatsApp e aí vocês vão ter novidades bem legais. Bom, vamos dar início à nossa aula. Então eu coloco ali para vocês que hoje a gente vai falar sobre a estrutura do trabalho e a formação, né? Acompanhem comigo lá. A gente viu em saúde pública, quando a gente estudou, a estrutura da Constituição Federal e a Constituição do SUS e da política que a gente tem de saúde, hoje dentro do nosso país, dentro do Brasil. Agora, derivado da Constituição Federal, nós temos outras normas, outras leis, que elas vão integrar nosso dia a dia de trabalho. E isso é importante vocês saberem e estarem antenados, até para vocês conseguirem transmitir para o trabalhador. Tá bom? Então vamos hoje para a nossa aula falando sobre consolidação das leis do trabalho. Todo mundo escuta que, ou já ouviu algum dia, falar sobre CLT. Então, quando a gente fala de CLT, nós estamos falando dessa consolidação das leis do trabalho que aconteceu em um período da nossa história. Eu coloquei aqui para vocês que a CLT surgiu sobre um decreto de lei, né, de 5.452, de 1º de maio de 43. Aí vocês vão lá e falam assim, professor, mas a Constituição nossa é de 88. Porém, nós tínhamos outras constituições e no governo de Getúlio Vargas, quem estudou a aula de saúde pública, vai lembrar que ele fez um chamamento de todas as áreas de trabalho para que elas fossem normatizadas, né? Então, o Brasil passa em 43, na época de Getúlio, a absorver toda aquele pessoal que estava em categorias diferentes, que estava fazendo funções diferentes e que eram normatizadas por si só. Qual é o principal objetivo da CLT e que foi vendido muito por Getúlio Vargas? Os trabalhadores, a partir daquele momento, estariam assegurados, estariam sob tutela do próprio Estado, principalmente para aqueles que trabalhavam em áreas rurais, áreas que não tinham ali o acesso ao trabalho formal, como a gente conhece, tá? Então, o seu principal objetivo é a regulamentação das relações individuais e coletivas de trabalho. Nelas, a gente vai ver um pouco do contexto de como forma a CLT. Então, a CLT é um resultado de 13 anos, né, do trabalho, desde o início do Estado Novo. Lembre-se sempre da aula de saúde pública, né, em 1943, no governo do Getúlio, né? Então ele passa a avaliar as necessidades, né, de proteção do trabalhador.
Em que sentido? Em todas. Desde a esfera, a CLT vai falar desde a esfera trabalhista, na situação de formalizar horário de trabalho, férias, né, as garantias que o trabalhador precisariam ter, como também medicina e segurança do trabalho. É a partir dela que a gente tem uma evolução bastante grande dentro da área de saúde. Então, o Estado passa ali a ser regulamentador, como eu digo no texto, e aí a gente tem ali a tutela desse Estado. A consolidação das leis do trabalho, cuja sigla CLT, como eu disse para vocês, regulamenta as relações trabalhistas, tanto do trabalho urbano e agora, então, também o do rural. Todos que são seletistas, né, por base da CLT, passam a ter essa obrigatoriedade de cumprir, né, ou a gente fala de cumprimento das regras, também tem os benefícios de direitos que são adquiridos ali dentro. Desde a sua publicação, ela já sofreu várias alterações visando adaptar o texto às nuances da modernidade. O que quer dizer isso? A gente tem uma Constituição de 88, uma Constituição mais nova do que a própria CLT, só que a CLT, por não ser uma constituinte, ela é cheia de normas e de leis e de regras. Lembra que eu expliquei isso para vocês? A gente vai ter uma situação em que a gente pode alterá-la a todo momento. Então, com a modernização, e ela passa por diversas reclamações, porque ainda é lenta a sua reforma, ela ainda tem, né, por projetos de lei, né, por normativas do Ministério do Trabalho, a gente tem ali a implantação de novas regras. E a gente vai ver alguns exemplos mais à frente. Eu digo assim também ali no texto, acompanhem comigo, apesar disso, ela continua sendo o principal instrumento para regulamentar as relações de trabalho e proteger os trabalhadores. Então, essa foi o projeto vendido a todos. A gente pode considerar que realmente ela nos garante os direitos. Então, quando você tem uma relação com seu empregador, que em algum momento, né, você acha que está errado, você vai acionar a CLT, quer dizer, consultar ela, vou ver como que funciona, o que está acontecendo, para ver se estou cumprindo a regra ou o meu empregador está cumprindo, para que a gente discuta isso. E aí a gente tem várias ações trabalhistas que podem ser ajuizadas mediante essas regras, tá? Agora, vendo num contexto mais amplo e geral dela, nós não vamos entrar e discutir artigos. Nós vamos discutir agora os temas principais que é dito dentro da CLT e dos nossos estudos hoje, tá bom? A gente pode estudar ela por partes ou, na verdade, pelas necessidades. É assim que a gente estuda quando a gente fala das regras de leis. Então, às vezes você está com dúvidas sobre o registro na sua carteira. Vou lá dentro da CLT e vou verificar o que fala sobre registros. Estou com dúvidas sobre as minhas férias. Vai dentro da CLT e procura saber sobre as suas férias. O primeiro capítulo dela diz sobre o registro do trabalhador e a carteira de trabalho. Isso foi um ganho, um marco bastante forte dentro da sociedade, que é o registro em carteira. Que ali está dizendo que nós estamos garantidos perante o trabalho, né, de ter um seguro, né, que a gente vai ver ali como a previdência social, registrados em carteira, você vai ter um fundo de garantia, você vai ter as suas férias, né, 13º, tudo isso foi colocado dentro das consolidações da Lei do Trabalho. Então, tudo o que explica no capítulo 1 é falando sobre registro do trabalhador e a sua carteira assinada, tá bom? Vamos em frente. No segundo ponto, a gente vê dentro da CLT a jornada de trabalho. Ali se normatizou de uma forma geral, então a jornada de trabalho ela passa a ser de 44 horas semanais, isso numa regra geral. Mas eu trabalho dentro de uma profissão em que minha hora é reduzida. Sim, existem aí as particularidades de cada profissão que a gente vai ver. Por que é diminuída a carga horária? Por que não é uma regra geral para todos, mas, a princípio, quando você entra dentro do registro de trabalho, dependendo da sua ocupação, você vai trabalhar 44 horas semanais. Isso está normatizado lá. Período de descanso,
quando a gente fala nisso dentro da CLT, o legislador queria dizer o seguinte, que quando eu tenho a minha folga, vou dar um exemplo, eu trabalho de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia, trabalho mais 4 horas para completar as 44. Ok, cumpri essa carga. Vou para minha casa, vou descansar o meu domingo. Esse descanso ele está sendo remunerado. Então, nesse período de descanso, que é regulamentado, você vai receber para isso. A empresa não faz um desconto. Eu trabalhei lá 24 dias, 26 dias do mês, né, úteis, né, que é o que a gente tem de costume, a empresa vai me pagar só esses 26 dias. Ela vai pagar os 30 dias normais. Esse descanso, ele é considerado remunerado. No item 4, no capítulo 4 da CLT, fala sobre férias. Houve algumas alterações, como a gente retratou no primeiro momento, a CLT ela pode ser alterada. Então, nós tivemos a alteração agora para este ano, desse novo governo. Professor, eu tenho direito às férias assim que completa os 12 meses de trabalho. Na verdade, você tem direito, você adquire o direito de tirar férias. O empregador, ele tem 12 meses à frente, depois do seu período de aquisição, para ele te conceder essas férias. Na lei antiga, na norma antiga, o trabalhador, né, o empregador, ele tinha direito de, no 10º, antes de vencer as próximas férias, de te dar os 30 dias de férias para você gozar. Porém, hoje ela pode ser fracionada. Então, ele pode colocar fracionadas em acordo entre o empregador e o trabalhador. Eu prefiro tirar 10 dias agora, né? Eu prefiro trabalhar um período maior, tudo. Então, tudo isso pode ser negociado direto. Não precisa mais de intervenções ou regras pré-estabelecidas. Para alguns, eles acham que ficou bom, para outros, nem tanto. Né? Mas o que a gente entende, ainda continua sendo assim, né? Que você, a partir dos 12 meses de trabalho, você passa a ter o poder, você ter a forma aquisitiva das suas férias. Porém, você ainda vai esperar para gozar delas. No item 5, a gente fala sobre medicina do trabalho, que é a parte mais importante para nós dentro do estudo, né, da área de saúde. Então, medicina do trabalho também está relacionada na CLT. Da CLT, vai se sair as normas regulamentadoras que a gente vai ver no próximo capítulo da nossa aula, tá? Mas, diretamente, fala-se do cuidado com o trabalhador e das regras que devem ser seguidas. E, para isso, criou-se as normas regulamentadoras do trabalho. No item 6, fala de categorias especiais de trabalhadores. Então, aí já começa a diferenciar alguns trabalhadores que, mesmo com a intenção que foi a CLT de abraçar todo mundo, né, vamos receber todo mundo aqui e vamos tratar iguais. Não tem profissões, né, que não são possíveis esse atendimento, porque ficam expostas a risco, né, tem uma particularidade diferente que não pode ser tratada igualmente, né, num contexto geral falando. Na 7, a gente vai ter sobre proteção do trabalho da mulher. Quando foi criada, em 1943, a CLT ela foi muito machista, ela foi estabelecida para a criação do trabalho do homem, né, do sexo masculino. Porém, se viu que a mulher tem também as suas particularidades, né? Então, vamos colocar um exemplo. A mulher engravida. Na CLT, não se previa sobre a gravidez, porque tratava somente para os homens. Então, a mulher engravida, ela vai ter o período para ela gozar de estabilidade com a criança, né, de afastamento para ela ganhar a criança. Nasceu, ok, ela vai ter o tempo de amamentação, e aí teve que se criar regras para isso. Então, foi importante, quando a mulher veio ao mercado de trabalho, a gente ter essa relação entre o empregador e a empregada, ali para ela poder né, ter o seu momento de mãe, né, da parte da maternidade dela. Então,
abriu-se mais um tema para colocar ali, porque era feita como uma lei totalmente masculina, tá certo? No oitavo, vai se tratar dos contratos individuais de trabalho, normatiza-se o que pode ser um contrato individual de trabalho, tá? Então, falando num contexto geral. No item 9, fala sobre a organização sindical. Alguns têm dúvidas sobre como é a formação do sindicato e para que serve, né? O sindicato ele tem a intenção de ser uma ponte de apoio ao trabalhador, né? Ele não está voltado a ser o defensor da empresa, né? Do empregador, ele do trabalhador. Então, é formado por trabalhadores. Então, as suas convenções, as suas formas de atuação é em proteção ao trabalhador. Mas, a princípio, a ponte do sindicato é para fazer os acordos, que aí vocês vão conhecer como convenções coletivas de trabalho. Então, ele vai ser o representante do povo a sentar numa mesa de negociação para falar sobre aquela categoria. Então, nós temos a nossa categoria da área da saúde, nós temos dos metalúrgicos, né? Nós temos de qualquer outra área de funções que vão ter os seus sindicatos responsáveis, né? Do comércio, que é um sindicato grande. Para isso, eles vão sentar, ver os direitos, esse é a princípio, o que deve ser feito, é sentar com os trabalhadores, ver quais são as reivindicações de trabalho que eles querem, né? Eu quero que aumente o vale alimentação, eu preciso, né? A gente quer um plano de assistência médica. Tudo isso é levado ao empregador para ver que se ele custeia isso e aí se convenciona num acordo. A princípio, os sindicatos eles eram para fazer esse intermédio. Porém, o sindicato hoje perdeu nesse novo governo, a gente teve algumas alterações da CLT e uma das partes foi o enfraquecimento um pouco dessa orientação sindical, né? Por exemplo, nós não temos mais a necessidade de fazer uma homologação diretamente no sindicato, que antes era obrigatório, né? Deu 12 meses de trabalho, as homologações seriam de rescisões, seriam feitas somente no sindicato, hoje pode ser feito entre o empregador, né? Ou em outro estabelecimento, para que se ali testemunhe aquilo que está sendo feito, né? E caso haja uma divergência, não é mais o sindicato que analisa, né? O trabalhador leva para o seu advogado, né? Para o seu patrono, para a representação e faz uma ação trabalhista, caso esteja errado. E a organização sindical, então, perdeu um pouco essa força, esse contato de negociação, porque as empresas não têm mais essa obrigatoriedade de negociar. 10º ponto é sobre as convenções coletivas. Então, o sindicato usa, né, as convenções coletivas que possuem as suas regras. Então, anualmente é discutido o aumento do salário do trabalhador. Um exemplo, teve um aumento, né, eles gostam de negociar assim, aumento da inflação mais um ganho real. Então, é o sindicato que faria essa negociação direta com o empregador. Olha, a reivindicação, vamos dizer, a inflação foi de 5% no ano e nós temos ali mais um pedido de mais 5% de ganho real. Aí o trabalhador, né, leva através do sindicato isso ao empregador e ele analisa, olha, eu posso, mas eu não posso pagar, eu pago a inflação, mas não pago o ganho real. Então eu pago 2% do ganho real. E aí, se os trabalhadores concordarem, eles entram, né, para aquele ano com aquele aumento. Ali é feito, então, o dissídio, o aumento do salário do trabalhador. Negociações também de benefícios. Esse é o papel da convenção, que é o termo relacionado a que aquela categoria decidiu, né, através do próprio sindicato. Então, isso ainda se mantém, porém a empresa não tem mais a obrigatoriedade de sentar com a força sindical. Tá bom? No capítulo 11, a gente fala sobre fiscalização. Então, a CLT vai tratar da forma que se fiscaliza todas essas normas. Porém, o Ministério do Trabalho ele é insuficiente, né, para fazer essas visitações constantes nas empresas. Então, ele trabalha hoje na fiscalização pró-denúncia,
que é o quê? Você acha que sua empresa está errada, você vai ao Ministério do Trabalho e faz uma denúncia. Então, às vezes, vocês, como empregados, vão ver dentro da empresa de vocês o recebimento do delegado do trabalho, né? Então, eles têm direito de entrar dentro da empresa, de solicitar documentações, de ver as condições de trabalho e até, caso a empresa se negue a fazer isso, por força policial. Eles têm essa autonomia. Então, chegou na empresa, vai ter que abrir os documentos, né? Eles vão fazer uma solicitação, uma ficha de solicitação do que eles querem, principalmente na área médica e de saúde ocupacional, tá? Eles vão exigir lá o programa de prevenção de riscos ambientais, vão exigir todos os admissionais, exames, né? Exames admissionais periódicos, os demissionais, daquela empresa durante um período. E às vezes eles pedem períodos longos, eu quero de 5, de 10 anos, né? E ali eles analisam se a empresa age da forma correta com os funcionários e se estão cumprindo todas as regras, mas através de uma denúncia. Então, nós, como profissionais da área de saúde, quando estivermos prestando serviço ao nosso empregador, a gente vai ter que controlar que isso não seja depois um fator da empresa receber uma multa porque o funcionário não fez um exame periódico, né? Então, é a gente que controla junto com o RH, né? Empresas de grande porte precisam fazer cursos, precisam fazer, né, campanhas dentro e provar isso ao Ministério do Trabalho. Porém, isso vai ser somente fiscalizado hoje, né? Não é o que está no papel, mas é o que a gente vê no dia a dia, somente por forma de denúncia. Tá? No capítulo 12, a gente vê ali sobre justiça do trabalho e processo trabalhista. Então, ali é onde você, após você sair da empresa ou não está concordando com isso, e você vai ajuizar uma ação trabalhista. Houve uma mudança muito grande, muito significativa na vida do trabalhador que entra com constantes ações trabalhistas, né? Mas eles ficam monitorando quem é? Não, não é bem assim. Como que está funcionando. Antigamente, nós tínhamos 90% dos casos das ações trabalhistas era ganho do profissional, né, do trabalhador, que fez a petição ao juiz. Olha, eles não me pagavam hora extra, eu estava num ambiente insalubre, eu, né, recebi menos salário, fazia diversas funções, e o juiz simplesmente, através da análise, né, documental, apresentava ali, mesmo a empresa se defendendo, e ainda sobrava uma carga muito grande para a empresa, mesmo que ela às vezes não tenha cumprido naquele tamanho que o trabalhador reclamou, né? Então os advogados colocavam, sabendo disso, os advogados usavam de colocar vários pedidos e aí o trabalhador recebia às vezes uma quantia até considerável. Porém, agora mudou uma parte muito interessante, porque como um outro processo civil, nós temos na Justiça do Trabalho agora a análise disso tudo, e caso os pedidos sejam negados, um exemplo, eu vou lá, peço para o juiz que eu não recebo hora extra da empresa onde eu trabalho. Porém, a empresa comprovou que ela me pagava hora extra. Hoje eu perco essa parte do processo, que antigamente eu não sofria nada, simplesmente, pedi, o juiz não deu, acabou ali, morreu a nossa bronca. Porém, agora o trabalhador ele vai desembolsar, né, uma parte financeira para pagar aquele pedido que não foi concedido. Então, as partes que perdem pagam aquela parte. Então, você pediu hora extra, foi comprovado que você recebeu hora extra, automaticamente você vai pagar a parte do processo que você pediu e foi negado. Então agora ficou assim mais restrito os pedidos, então realmente só vai se pedir na Justiça do Trabalho aquilo que realmente você, trabalhador, pode comprovar. Então é bastante isso, a Justiça do Trabalho está realizando isso. Falar dos processos é isso. Falar dos processos, ele vai para a primeira instância, dentro, né, da região de vocês, nas primeiras varas, né, regionalizadas. Depois você pode recorrer ao TRT e assim até o Supremo, né, do Trabalho, que aí é uma instância muito superior. Porém,
Nesses processos são demorados, ainda continuam, mas agora com um menor volume, porque antigamente se pedia muito. Então hoje o trabalhador que só chega e só pede, ele vai ter que ter consciência que se ele perder essa parte, ele vai ter que pagar para isso, essa parte do processo. Tá bom? Então eu digo assim, apesar das críticas que vem sofrendo, a CLT cumpre seu papel, especialmente na proteção dos direitos do trabalhador, né? Então a gente vê uma consequência bastante grande de parte protetiva da CLT. Então ela tem a sua importância muito grande para a vida nossa, né? Tanto como profissionais, vocês vão trabalhar bem na parte de defesa ao empregador, esse é o papel realmente de vocês, mas também de defesa ao trabalhador no sentido de ajuda à prevenção, né, de acidentes de trabalho e assim por diante. Então eu termino ali, entretanto, pelos seus aspectos burocráticos e excessivamente regulamentador, carece de uma atualização, especialmente para a simplificação das normas aplicáveis a pequenas e médias empresas. Não se evoluiu nesse ponto, né, das pequenas e médias empresas que crescem bastante no Brasil, né, que são aqueles pequenos empregadores, e ela ainda é muito excessiva para eles. Vamos colocar uma situação que vocês escutam na televisão o tempo todo, é falar sobre reforma trabalhista. Precisamos reformar a relação do trabalho e emprego. Por que nós precisamos? Porque, primeiro, existe um encargo muito alto sobre a folha de pagamento, e isso dificulta que o empregador contrate mais pessoas ou que pague um salário mais digno ou com uma ação mais o que o trabalhador merece, que ele é capaz, o que ele trouxe para a empresa, para ele poder pagar um valor a mais ou um valor que equivale àquele trabalho que é exercido. Tá bom? Então, quando se fala de reforma trabalhista, a gente vê isso. Porque quando a gente vê os encargos em torno ali bastante alto, quando a gente vai fazer previsões, a gente vai fazer toda a parte do funcionalismo, da parte do trabalhador, a gente vê, um exemplo, um trabalhador que ganha R$1.000, ele vai custar para essa empresa em torno de R$1.800 mês. Então, uma coisa de quase 80% ali que chega, né, a ser tanto de encargos como das previsões trabalhistas, que é o 13º, as suas férias, né? Tudo isso é calculado. Então, você recebe um salário hoje no piso, no mínimo que o teu empregador pode pagar, porque você custa quase o dobro para ele. Então, precisamos urgente de uma reforma trabalhista, realmente, mas que não tire direito do trabalhador, né? Os encargos poderiam ser menor na parte do governo, mas vai ter que se negociar essa relação aí de trabalho e emprego para que a gente tenha um aumento hoje dos postos de trabalho. Senão, ainda vamos continuar com uma deficiência disso. E isso, quando se fala, então, de reforma trabalhista, é mexer diretamente na CLT. Agora vamos falar sobre normas regulamentadoras, né? Nós vamos entrar em cada detalhe de cada uma. Algumas, elas estão contempladas no curso, né, da área de saúde. Nós vamos retirar somente aquilo que for o que alimenta a gente na área da saúde, e as outras áreas aí vai depender muito da onde você for trabalhar, que daí você vai precisar estudar a respeito daquilo. Eu vou explicar para vocês direitinho sobre como que funcionam as normas regulamentadoras. Então, a partir da CLT, veio a relação das normas, né, da medicina, do trabalho, como que ela agiria, e para se falar de medicina, como falar dela ocupacionalmente, quer dizer, dentro do trabalho, a gente precisa entender segurança. Sem segurança não existe medicina do trabalho, não pode ser invertida essa situação. Então, se fez essas normas para que possam, de alguma forma, atingir o trabalhador diretamente no contato de prevenção a ele, tá? Ou de proteção a ele, né? Que é melhor dizendo. Então, as normas regulamentadoras,
elas são relativas à segurança, primeiramente, não mude, não alterne isso, e medicina do trabalho, né? São de observâncias obrigatórias pelas empresas. Aí o próprio legislador fala da seguinte forma: das empresas privadas, quer dizer, empresas que possuem lá o seu patrão, o seu dono, tudo, mas também as redes públicas, tá? Pelos órgãos públicos, da administração direta ou indireta, bem como pelos órgãos do Poder Legislativo e Judiciário. Quer dizer, todos aqueles que são regidos pela CLT. Então, você pode ser um funcionário público, ter feito um concurso público, porém, você é contratado da forma seletista e não estatutária. Qual é a diferença desses dois? A estatutária, ela vai ter, como diz o estatuto dela, as normas dela, e para isso ela vai ter suas regras próprias. Ah, vai se basear na segurança do trabalhador, na medicina do trabalhador? Sim, vai ter, mas regras próprias dela. Quando a gente é contratado dentro de um órgão público, mas de forma seletista, ela é uma forma de relação de trabalho como se fosse numa empresa normal, né, numa empresa privada. Você vai poder ser mandado embora, diferente da outra que você pode ser exonerado do cargo, porém você vai ter que infringir o estatuto. Aqui eu posso, como patrão, como dono da empresa, eu posso chegar e falar assim, não preciso mais dos seus serviços, ou eu vou mudar alguma estrutura da empresa e eu não preciso mais daquele trabalhador. Então eu vou lá e demito ele. A mesma coisa acontece mesmo você fazendo um concurso público, né, se você é de regime seletista. Nessa base, isso estou falando sempre a grosso modo, dá para fazer uma explicação até melhor depois para vocês, se vocês tiverem dúvidas sobre estatutário e seletistas, né, você vai ver isso dentro do concurso que vocês forem disputar. Porém, o que é relacionado para nós hoje no estudo é a gente falar sobre todos os seletistas, então as normas regulamentadoras se aplicam a eles, não importa onde eles estejam, né? Se é um órgão público, misto ou uma rede privada, vai ter que atender pela forma das normas regulamentadoras. E aí diz assim, o não cumprimento das disposições legais regulamentadoras, né, ou regulamentares, sobre a segurança e medicina do trabalho acarretará a um empregador, aí está falando diretamente do dono da empresa, ou aquele que é o chefe, na aplicação de penalidades previstas na legislação pertinente. Então, se você fizer uma denúncia, se o Ministério do Trabalho ir até o local e constatar que aquela situação descumpre a medicina, né, do trabalho, que é a segurança e a medicina, a empresa pode ser penalizada, até mesmo um órgão público. Então, isso vai acarretar numa punição para o empregador. Então, ele tem que cumprir. Desde o momento que a empresa tenha um funcionário, ela precisa atender a segurança e medicina do trabalho, tá bom? Não existe, eu tenho um funcionário só, não vou fazer um admissional com ele, não vou fazer um periódico, vai fazer os exames que é necessário para aquela função, tá bom? E também fala da seguinte forma, não é somente a punição para o empregador, ela relata da seguinte situação, constitui ato faltoso a recusa injustificada do empregado ao cumprimento das obrigações com a segurança do trabalho. Um exemplo, o funcionário que não usa equipamento de proteção individual. A empresa vai lá, ela tem uma regra a seguir, porque ela está, né, como a gente disse agora recente, ela é obrigada a fazer, e aí o trabalhador não quer usar. Eu não quero porque eu não me dou bem, ou eu não me acostumo, tudo. Isso pode ocasionar numa demissão até por justa causa. Então ele vai ser penalizado por não cumprir a segurança para ele. E é dever da empresa documentar isso, documentar que ela entrega um equipamento de proteção individual, que ela ensinou ele a utilizar e que ela o obriga, dentro da sua função, a utilizar ele. Fazendo isso, ele não, ainda mesmo assim, ele fala que não quer usar, você pode adverti-lo, né, e até mandá-lo embora por, né, fazer a demissão dele, né, até por justa causa, porque ele está cumprindo um ato faltoso contra a parte de segurança da empresa.
Então, isso é bastante sério. Como a gente fez da CLT, nós vamos para os tópicos de algumas. Então, a gente vê lá a constituição das normas regulamentadoras, ela também é por artigos e por tópicos. Algumas coisas a gente vai abordar e entrar dentro do decorrer do curso, a gente vai ter aí tempo para a gente falar sobre algumas NRs que a gente vai aprofundar, porque elas são gerais, ela pega quase todas as categorias, e tem aquelas categorias que elas são particulares. Então, nessa parte, a gente não vai aprofundar o assunto, mas só para que vocês tenham conhecimento. Na NR1, ela fala sobre as exposições gerais, quer dizer, qual é o objetivo das NRs, o que ela vai ser implantada, como ela é implantada, né, a obrigatoriedade dela. Sofreu uma alteração, acompanhem comigo no texto, o texto vigente, né, da portaria de 2019, porém ele sofreu uma alteração, né, e está em vigência desde 9 de março de 2020. Vai ter vigência de 1 ano, onde altera alguns relacionamentos, que a gente vai ver lá na frente. A NR2, sobre inspeção prévia, ela foi revogada, então, uma coisa revogada, para de ter aquele valor, foi em 2019. Essa inspeção prévia, então a gente não pode tirar ali a NR2, ela está lá, porém ela não tem mais efeito, ok? Na NR3, a gente fala sobre embargos ou interdições. O não cumprimento das normas regulamentadoras do trabalho, ele pode gerar um embargo daquela ação daquela empresa, daquelas funções que a empresa está fazendo, e a interdição dela. Então, isso é bastante importante. Teve algumas alterações na NR3 também, em 2019, que ficam mais flexíveis, né, do que era a lei antiga. Mas ainda fala e o que pode ser feito caso o empregador não cumpra com as normas regulamentadoras do trabalho. Na NR4, a gente viu na aula passada, a gente fala sobre o SESMIT, então é o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho. Então é o pessoal do SESMIT, vocês vão ouvir sempre assim, o pessoal do SESMIT, que é esse pessoal, então por número da empresa, toda vez que a gente abre uma empresa, sai um número lá de CNPJ. Mas antes de sair o CNPJ, a gente escolhe qual é o código de atividade que essa empresa vai ter, né? Então, eu vendo produtos alimentícios, eu vou ter um código relacionado a isso. Dentro desse código, que a gente chama de CNAE, a gente vai ter ali essa situação de regulamentação. Então, todas esses códigos que a gente tem da função que a empresa vai exercer, ele vai estar relacionado com um tipo de risco. Conforme o tipo de risco que a gente tem, automaticamente vai ter um número de pessoal do SESMIT. Então, vai ter a exigência do técnico de segurança do trabalho, do enfermeiro do trabalho, do médico do trabalho, o período que eles vão ficar, pela quantidade, primeiro, dos riscos, avaliado pelo risco, e também pela quantidade de funcionários. Então, isso vai depender bastante dessa situação. Então, a gente viu no SESMIT, né, a colocação e a obrigatoriedade do que ele vai fazer, então a gente já abordou sobre isso. Uma das coisas que eu quero fazer, um adendo, antes de continuar com as normas regulamentadoras, é que vocês não vão encontrar elas por partes. A norma regulamentadora, ela é feita pelos tópicos de necessidade. Então, você vai ter, às vezes, igual PPRA, né, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que antecede o PCMSO em NRs diferentes. Vou dar um exemplo. O PPRA está na NR9, o PCMSO vai ser relacionado na NR7, equipamentos de proteção na NR6, falar sobre funções portuárias vai estar em outra NR lá no fim. Então, não existe, para que vocês entendam, uma regra de seguir ponto a ponto. Você vai, dependendo da sua necessidade, daquela função que você vai querer, que vai precisar trabalhar, né, você vai ali dentro da NR e vai procurar sobre esse tema. Então, que a gente falou do SESMIT, então o SESMIT, depois de ter feito o PPRA, PCMSO, visto todos os riscos, o nível,
né, de risco que essa empresa tem, mais a quantidade de funcionários, aí vem o serviço do SESMIT, que daí é a contratação do técnico de segurança, que daí é obrigatório às vezes ter na empresa, a parte, né, do enfermeiro do trabalho, né, do auxiliar de enfermagem do trabalho, mais o médico. Então, toda a constituinte disso vai depender da avaliação desses riscos e da quantidade de trabalhador que tem dentro daquela empresa. Bom, na NR5 a gente fala sobre Comissão Interna de Prevenção de Acidente. Isso está relacionado no estudo de vocês, então a gente vai falar sobre CIPA, né? Então é isso, a implantação de uma CIPA dentro de uma empresa, que muitas vezes é coordenada pelo pessoal da enfermagem do trabalho. Então vocês vão estar atentos a isso, ok? NR6, a gente vai falar sobre equipamentos de proteção individual, também nós temos uma aula específica para isso, mas ele está relacionado aos equipamentos que são utilizados dentro de cada função, por que é utilizado, qual é a obrigatoriedade dele, qual é a função de um equipamento de proteção individual? É reduzir ou eliminar o risco. Então esse é o princípio dele. Então, quando o empregador exige que a gente use um mecanismo de proteção, é para que ou ele vai eliminar totalmente o risco, e se não eliminar, ele vai amenizar esse risco. Então, a gente vai entender um pouquinho quando a gente falar de insalubridade e periculosidade, um pouco mais à frente. Mas esse é o objetivo dos EPIs, mas aí a gente tem uma aula só para isso. Na NR7, também uma abordagem geral, então a gente vai falar sobre ele, vai estar dentro do curso de vocês, que é o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Bom, a última alteração que teve, de 2018, ainda manteve algumas particularidades, e houve hoje uma vigência dele, né, também está de 1 ano, em 2020, 9 de março, teve uma alteração desse PCMSO. Tá? Essa é a sigla do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Aonde se aborda isso? Então, a gente vai ver ali a relação de exames que são feitos. Depois que foi feito os riscos, o técnico de segurança vai lá, faz as medições, faz todo o ambiente da empresa, análise, viu todos os riscos, relaciona no programa de prevenção e depois vai se gerar o saúde ocupacional, que é o quê? Verificar quais os exames que o trabalhador vai precisar realizar, fazer, né? Então, ele tem lá o clínico para ele ser atendido pelo médico, mas antes de fazer o clínico, ele vai ter um exame de sangue para ele fazer, laboratorial, né? Exame, às vezes, porque ele está exposto a ruído de uma audiometria, a poeira, o excesso de poluentes, ele vai fazer uma espirometria. Então, tudo isso é analisado e vai ser colocado no PCMSO, para que saber se esse profissional que vai, primeiro, adentrar no admissional, se ele estará apto ao trabalho ou não. Né? O trabalhador subiu, vai trabalhar, né, numa construção civil e ele vai trabalhar em altura. Tem uma norma específica para trabalho em altura, porém ele vai ter uns exames que ele precisa realizar para saber se ele vai poder trabalhar, né, para ele não sentir uma tontura, um mal-estar ali, um mal súbito e ali acontecer um acidente. Então esse é o ponto do programa de controle, né, médico de saúde ocupacional, que é o PCMSO. Vai ter as alterações, nós vamos discutir ela na aula que for dele, tá bom? E essas alterações foram significativas, mas mais para a implantação dele, né, direto na empresa, porque às vezes a empresa não cumpria essas ações. E agora vai ser obrigatoriedade ela cumprir, porque estar no papel é uma coisa, cumprir é outra, né? As empresas que são de grande porte, né, ou que vendem seus serviços e tem um contrato maior, né, principalmente com a rede pública, aí eles são mais fiscalizados, então eles cumprem. Agora, empresas de pequeno porte, né, de médio porte, às vezes deixam de cumprir algumas coisas que agora eles não vão conseguir mais fazer essa situação, tá bom? E aí, sobre médico coordenador e assim por diante. Mas eu vou discutir isso com vocês numa próxima aula. Sobre a NR8, fala sobre as edificações. Edificações não está dizendo na relação
das empresas que trabalham com construção. Está dizendo da edificação é a estrutura da empresa em que ela precisa atender. Então, o tamanho, a obrigatoriedade de espaço, tudo isso está relacionado nessa norma NR8. NR9, outro programa, e esse é um programa que é para todas as empresas, também sofreu alteração, que é o que eu falei antes, que é o PPRA. Veja que ele não tem a ordem. Então, o PPRA ele vem a princípio antes de todos os outros, porque ele é a avaliação dos riscos ambientais. Então, vai chegar na sala onde o profissional está, dentro daquela função que ele exerce, vai ser feita análise do ambiente, né, daquilo que ele faz, para que o técnico, seguindo as normas, estabeleça o risco que aquele trabalhador está exposto. Então, ele pode estar com um risco físico, com mecânico, né, com químico, com biológico, né, com ergonômico. Tudo isso é avaliado e, para isso, vai gerar uma ação de controle, tanto na prevenção, quanto na hora lá dos exames médicos, para ver se esse profissional está apto ou se ele está sofrendo naquele ambiente de trabalho, né, que é feito num periódico, se ele está sofrendo alguma lesão por estar ali, e também no demissional, até para preservar a empresa. O que eu vejo, às vezes, os empregadores, eles acham que a ação de medicina, né, de segurança e medicina do trabalho, ela é um custo a mais para a empresa, porém, ela trabalha com qualidade de vida daquele trabalhador. Um trabalhador saudável, um trabalhador que está seguro, isso vai trazer para a empresa o retorno financeiro, mas ela só vê a parte de gastos que ela vai ter com aquele profissional. Porém, se ela não cumpre, ela também é penalizada por situações que a lei a protege. Em que sentido? Um exemplo, esse trabalhador fez um admissional, ou melhor, não fez o admissional, entrou dentro da empresa e continuou trabalhando. Por alguma situação, ele foi demitido e aí foi fazer ele foi fazer o demissional dele dentro de uma empresa e constatou que ele tem algumas lesões. Qual é o comparativo que a gente vai ter? Não teve admissional. Se não teve esse admissional ou um periódico para que analise que foi ali dentro da empresa ou fora dela, ou esse trabalhador já veio com uma doença pré-existente, né, uma patologia, ele pode acusar a empresa e a empresa não tem como provar. Então é uma segurança muito grande para a empresa e que vocês, profissionais de saúde, do lado do empregador, vão estar ensinando, vão mostrar para o empregador, olha, você está fazendo isso para um bem para vocês também, para nós aqui como o empregador, tá? Um benefício lá na frente. Então, se a gente faz um admissional correto, né, faz um periódico correto, o demissional, ele atua a proteção, que às vezes esse paciente, vamos dizer, tem uma perca de visão, né? Perdeu parte da visão ou tem um déficit de visão ou de audição, tudo, porém, no admissional já foi constatado que ele tem essa perca. E aí, no demissional, apareceu novamente essa perca. E aí, ele vai lá e fala, eu adquiri dentro da empresa. Automaticamente, vai se comparar, desde que ele entrou, todos os exames, que não houve uma evolução, ele já tinha essa patologia já existente. Então, protegeu a empresa nessas ações. Se a empresa não tiver esse comparativo, vai ficar a palavra do trabalhador, né? E aí ele pode falar que ele estava sobre, né, uma iluminação excessiva, né, no caso do perca de visão, ou precária, que quando a iluminação é baixa, não foi feito exame, não foi feito o PPRA, então a empresa vai pagar por isso. Fica a consciência do juiz entender o seguinte, o trabalhador está reclamando e ele tem prova que ele está doente. E a empresa? A empresa não tem um programa que comprove que ele não, né, adquiriu ali. Então, a palavra dele vai pesar mais forte e a empresa vai acabar pagando por isso. E o trabalho do enfermeiro do trabalho, da parte da enfermagem, da segurança, tudo, é preservar isso. Mostrar ao empregador que isso é um investimento a longo prazo, médio e longo prazo. Tá bom?
A NR9, ela teve uma alteração, nós vamos discutir isso também num contexto somente dessa NR, porque ela é muito importante. Vocês vão ter que entender segurança para entender medicina, senão elas não vão se casar. Você vai chegar a trabalhar dentro de uma empresa e não sabe por que está acontecendo aquilo ali. Então, vocês vão entender segurança, tá? Para depois entender a medicina do trabalho. Então, ela teve uma alteração, essa alteração diz da obrigatoriedade de cumprimento do PPRA, que não vai ser só mais responsabilidade do empregador, e vai ser responsabilidade do técnico de segurança que fez aquela análise para que seja cumprido. Então, eles vão ter responsabilidades mútuas ali, então vai ser bem mais rigoroso nesta parte. NR10 é uma NR específica, nós não vamos aprofundar nela, mas fala sobre as instalações de eletricidade. Então, todo profissional que mexe com eletricidade, alta voltagem, vai ter que seguir as normas da NR10. Tem que fazer cursos de capacitação, tem que ter os tipos de equipamentos específicos, como que ele vai lidar com isso e o tempo de exposição. Tem cursos para a NR10, somente para ela. Então, é a importância para quem vai trabalhar com eletricidade, né, serviços de eletricidade, ele vai precisar treinar sobre a NR10. NR11, né, fala sobre transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais. Específica para quem vai trabalhar com isso. Se vocês forem trabalhar dentro de uma empresa que comporta, né, transporte, essa movimentação e armazenagem, e esse manuseio de materiais, então, por exemplo, você trabalha numa empresa, ali vai falar sobre os equipamentos que tem que ter, tudo, você vai ter que se aprofundar nessa norma da NR11. Na NR12, vai falar sobre a segurança no trabalho em máquinas e nos equipamentos. Então, a forma que vai trabalhar, principalmente naquele equipamento que causa uma lesão específica, vamos aprofundar, tá? Isso aí, se você for trabalhar nesse sentido, você vai estudar sobre ele. NR13, caldeiras, vasos de pressão, tubulações, tanques metálicos de armazenamento, específica para a área de caldeiras e vasos de pressão. Então, o trabalhador vai ter que atender. Fui trabalhar nessa empresa? Estuda essa NR. NR14, a mesma coisa, fala sobre fornos, né, aquele trabalhador que é exposto a altas temperaturas e assim por diante, apesar que vai ter mais uma ainda falando sobre essa parte de temperatura, porém, especificamente de fornos, tá bom? A gente vai falar sobre as atividades daí na NR15 de operações insalubres, explicando para vocês, tá? É que quando a gente não consegue, de alguma forma, minimizar, né, ou numa parte, a gente acabar com todo o processo de risco àquele profissional, aquele trabalhador que está exposto, a gente vai pagar um adicional para ele. Como que funciona? Então, ele tem os seus anexos, ali vai dizer sobre limites de tolerância para ruído, contínuo e intermitente. O que quer dizer isso? A gente vê lá, eu trabalho numa empresa onde o barulho é constante. Foi orientado pelo Programa de Prevenção, PPRA, que fosse dado aos trabalhadores o protetor auricular. Deu, né, colocou lá o protetor, todos os trabalhadores estão utilizando, porém os decibéis ainda passam do limite. Vai diminuir o período desse funcionário, né, no trabalho dele, então vai reduzir a carga horária. Mesmo assim, naquele período que ele ainda está em constante ruído, que vai ocasionar mal à saúde dele, ele vai receber, então, financeiramente, né, vai receber no salário, uma porcentagem que a gente chama de insalubridade, que vai avaliar dependendo dos riscos que eles estão expostos. Então, quer dizer, o empregador contratou o funcionário, deu equipamento de proteção, reduziu a carga horária, mas mesmo assim, ainda esse trabalhador fica exposto, né, vai receber insalubridade, vai receber para ele ficar nesse risco, ele vai receber um pouco a mais do que os outros trabalhadores que não têm. Também fala sobre limites de tolerância para ruídos, né, de impacto, as batidas, também isso
ocasiona um estresse e uma perca, pode fazer uma perca auditiva. Limites de tolerância para exposição ao calor, mais específico, né? O anexo 4 foi revogado. Isso a gente está falando só da NR15, tá? Fala sobre radiações ionizantes, né? O trabalhador que trabalha lá com raio-x, com tomografia, tudo que envolva radiação que possa ocasionar uma ionização de um átomo, né, de uma célula, e aí ele pode ter um câncer, pode ter queimaduras, dependendo do tipo de radiação que ele ficar exposto, né, continuamente. Então é reduzido carga horária, dado equipamento de proteção, mas recebe insalubridade por causa que a gente não consegue eliminar todos os riscos. No anexo 6, a gente fala sobre o trabalho das condições hiperbáricas, quando muda a parte atmosférica. Também recebe insalubridade por isso, porque há uma alteração hemodinâmica do paciente, né? Que daí, na verdade, do trabalhador. Radiações não ionizantes. Então, radiações não ionizantes, diferente da outra, também recebe. Porém, aí você tem que estar exposto a bastante tempo sobre isso. Vamos colocar assim a radiação solar. Tudo tem radiação. A luz que a gente liga, né, a iluminação que a gente está, os elétrons que estão ali com uma radiação, mas elas não têm poder de ionizar um átomo. Porém, em constantes situações, pode ser que ocasione algum problema de saúde. Então, eu posso receber, em alguns casos, né, a insalubridade por causa disso. Anexos, né, no anexo 8, a gente tem sobre vibração. No anexo 9 fala sobre frio, excesso de frio, exposição, né, no 10 sobre umidade. Então, tudo isso são condições insalubres. Continua ainda anexo 11, agentes químicos cuja insalubridade é caracterizada por limite de tolerância e inspeção no local de trabalho. Quando o profissional vai lá e ele, naquele momento que ele está fazendo aquele processo de uso de um químico, ele fica exposto naquele momento, ele vai receber dentro daquele período a insalubridade por causa disso, tá? Também fala sobre limites de tolerância para poeiras minerais, né? Excesso das poeiras também pode ocasionar mal à saúde e também ser um caso de receber insalubridade. Sobre agentes químicos, aí vocês viram lá, aquele ali é um processo de insalubridade que é temporária, porque vai exercer aquela atividade. Então, vai ter que ser analisado no local de trabalho. Agora, existem outros que trabalham continuamente com isso, com agentes químicos, né? Eu vou lá, vou trabalhar num lugar onde eu pinto o dia inteiro, né? Faço pintura, então tenho o químico, mexo com solventes o tempo todo. Isso é caracterizado em insalubridade também, tá? O benzeno, aí é um anexo do anexo, né, que a gente fala, que ele é específico, tem uma norma muito séria para ele. No anexo 14 fala dos agentes biológicos, né, a exposição sobre fluidos corporais, né, nós da área da saúde, nós estamos muito expostos a isso. Então, a gente vai ver lá, né, a pessoa pode espirrar, pode né, ter vômito e aquilo ali, sangue, tudo que for de fluidos corporais, né, que possam nos contaminar de uma forma biológica, né, que é de vida para outra vida, isso também é um agente de risco. Então, a gente está exposto e a gente pode receber insalubridade por isso.